Papo Vanguarda. Olá, sejam bem-vindos ao Papo Nosso de cada domingo, programa Papo Vanguarda. Hoje nós começamos em Taubaté, onde nos encontramos com o professor Floquinho, um professor de Química que dá uma aula divertida pra caramba, você vai adorar e aprender bastante. O nome dele é Adriano Ribeiro Hilário, tem graça até no nome. E depois, aí sim, aqui em Cruzeiro nos encontramos com um professor também, só que de Educação Física, o Paulo César Marinho, responsável pela análise biomecânica da Confederação Nacional de Natação. A gente vai saber como ele está ajudando os nossos nadadores a chegarem nos lugares mais altos dos pódios. Segura! O nosso Papo Vanguarda está só começando e, claro, tá imperdível. Bora! E agora, uma coisa um pouquinho diferente no nosso programa. Vamos bater um papo com o professor Adriano Ribeiro Hilário. Ele é professor de Química, uma matéria que dá trauma em muita gente, mas ele faz de uma maneira bem diferente. Ele toca umas músicas, umas paródias, os alunos adoram. Vamos ver como é que é. E o papo é um pouco diferente porque todo mundo vai participar, inclusive os alunos de terceiro colegial. Na minha época era o segundo grau, acho que agora é fundamental. Não sei, vamos descobrir. Olha lá, tá rolando música. Olha lá. Só vale para os reagentes e tem uma constante, nada a ver. Se podem dar esqueci. Índices é só tirar e colocar como expoente sobre a concentração. Olha lá, hein? Nada bem. Eu sou a velocidade, e tenho uma constante. Eu sou a velocidade, E é um instante. Beleza. Tudo bem? Beleza. Tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Meninos, olha só, eu trouxe esse microfone para vocês ficarem à vontade de participarem da nossa conversa. Quem quiser participar, levanta a mão, aí eu levo o microfone e a gente vai conversando aqui. Eu queria agradecer a vocês por interromper a aula aqui e me desculpar, porque afinal de contas, aula de Química a galera tem a impressão que é sempre chato. Eu morro de trauma de aula de Química. Legal, mas a do Floquinho é legal, né? Por isso tem que pedir desculpa. Com certeza. Né? Por isso que eu vou pedir desculpas, tá bom? Por interromper. Se não for legal, tiro nota deles. É bom. Ainda tem isso, vamos esclarecer, eles estão em que série? Terceiro colegial. Na minha época era segundo grau, aqui o que é fundamental? Agora é ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Você vê que eu também não teria passado em outras coisas além de Química, né? Agora, a Química, gente, vamos então já falar dessa questão da Química de dificuldade. Por que é um trauma tão grande? Não para quem tem você como professor, mas por que a Química é um trauma tão grande? É porque a Química tem uma série de teorias, né? E quando é teoria para eles, isso aí causa um pouco de dificuldade, né? E a gente tem que trabalha com muitas substâncias químicas, muita nomenclatura. Por isso que a gente tenta ser um pouco criativo para facilitar para eles, tentar guardar melhor as regrinhas. Você falou de nomenclatura e eu já me lembro do pesadelo que era decorar a pi da tabela periódica. Que benza Deus, aqui não tinha como decorar. Né? A tristeza. Tem aqui, não? Não tem aqui. Porque está na cabeça da galera. Tabela. Eles sabem tudo de tabela periódica. Não, mas por exemplo, na minha época tinha que decorar aquele negócio. Ainda hoje se decora aquilo? Não, a maioria dos vestibulares hoje elas já fornecem a tabela. A gente tem que ter uma noção de como usa, né? Decorar mesmo, não. E os nomes são super esquisitos, mas é porque eles também levam alguns, por exemplo, o oxigênio é o O, que é bastante óbvio, tal. O carbono é o C, tal. Mas tem, por exemplo, o ouro é AU. AU. Vem do latim, né? De aurum. De aurum. Então, muitos símbolos são assim, homenagem a países, polônio. Então, são muitos usados nesse formato, né? Homenagem a alguns cientistas e tudo mais. Além disso, você também falou sobre teoria. Mas a Química está no nosso dia a dia. Com certeza. E aí, quais são algumas coisas assim? A gente trabalha o dia a dia deles, por isso que a Química é bacana, porque está no dia a dia deles. Então, hoje nós temos o quê? Os orgânicos. Você até me falou, não sei se é alguma coisa, mas a orgânica para você é terrível, né? Não sei. Não só orgânica. Você lembra de orgânica? Química em geral. Eu tinha uma professora, momento de vingança. A minha professora Sueli... Professora... Que absurdo. I hate you.
Em inglês, você vê que em inglês eu mandava bem, né? Mas enfim. My English is very, very bad. Eu falei que não gosto dela. Okay. Pra ser mais, assim, pra usar um eufemismo. Traduzindo. Pra usar um eufemismo, assim, né, leve. Mas é porque realmente eu morro de trauma de química. E sofri muito. Então não era só orgânica, não. Era tudo que eu... A orgânica é legal porque ela tá no dia a dia, né? Então tem a musiquinha de orgânica, aqueles prefixos, você lembra do MET, do ET, do PROP, você lembra disso ou não? Graças a Deus, não. Que absurdo, então vamos pra essa música. Vamos começar Química Orgânica. Química Orgânica by Professor Floquinho. E a gente vai explicar o Floquinho também. Nada a ver. Um pedacinho da música aí, tá bom? Analisando uma cadeia carbônica, logo percebo a presença do hidrogênio, formando um hidrocarboneto que só tem hidrogênio e carbono. O hidrogênio se liga ao carbono, pode ser em cima, pode ser embaixo. Vai lá! Mete, et, prop, but, pente, ex, ept, oct, non, deck, deck. São os prefixos da orgânica. E não se esqueça que hidrogênio se liga, pode ser em cima, pode ser embaixo. Obrigado. Olha, sinceramente, quase dá vontade de voltar a estudar. Quase. Mas Tá bom, quase uma tá bom, coisa... não, tá bom, tá próximo. Mas olha, eu já vi aqui na sua camiseta que tem algumas coisas sobre água. Você falou de hidrogênio, Isso. né? E aqui, olha só, o professor Floquinho. Inclusive essa de presente pra você, eu não Muito vou obrigado. cobrar, viu? Bacana. Eu não vou cobrar. O que ele falou? É R$15, ele falou. Eu não- 15 reais. Olha só. E é M, vou dar pra minha namorada, né? Porque em mim não cabe, mas tudo bem. Vamos lá, então vamos explicar um pouco de água aqui, ó. As águas do professor Floquinho. Essa camiseta, dando aula em cursinho, eu sempre fazia umas aguinhas de brincadeira na lousa. Aí surgiu a ideia, fiz a camiseta à mão, vim na escola, os professores ficaram, nossa, que bacana, os alunos, eu quero uma. Eu falei, poxa, acho que deu certo. Aí mandei fazer desenho, e aqui a água, né? Você lembra disso? A água. Só disso também. Tá. Água raiz, água corrente, água fresca. Peraí, água fresca é ótimo. Água fresca. Água fresca, aguardente, água de coco, água oxigenada, água benta, água sanitária. Peraí, deixa eu ver se eu lembro, deixa eu ver se eu consigo ver alguma. Não, mas é que você já tinha me falado. Essa aqui eu vou. Água potável. Água potável. Água potável. Nada a ver. Água potável. Água potável. Água viva, gota d'água, água destilada. Espera um pouquinho. Fernando, dá pro pessoal de casa ver direitinho aí? Tá bem fechadinho, ó. Água destilada. Água destilada. Olha, essa aqui não tem... Tem uma figura minha, homenagem a minha aqui? Não, que isso. Isso é aguinha pocotó. Água pocotó. Tem piores. Bomba d'água, Boa. tubo d'água, Tubo d'água. água quente, água doce, caixa d'água e água com gás. Muito bom. Merece palmas também, vai, palmas. E eu tô adorando essa história de ter plateia, porque eles reagem, é bacana pra caramba. E eles são bons. Eles ganharam um lanche de manhã, acho que a produção pagou um lanche pra eles. Nota não. Nota não. E vamos falar dessa camiseta que é a número 2. Essa número 2. Né? Vamos lá? O sucesso foi tão grande que eu fiz a 2. Esta, mais algumas aguinhas que não tem nada a ver, tá? Mágoa, copo d'água, caraguá. Ai, nossa. Desculpa, mas essa doeu Essa muito. doeu. Essa E é bacana doeu. que você fala muito assim, nada a ver. Nada a ver. Tem alguns bordões seus. Ele sabe disso que tem. Quais são os outros bordões? Peraí. Poucas vezes.
Fazer que nem aquele rapaz que nos ensinou tudo. É. Poucas vezes uma aula de química foi tão divertida na minha vida. Vamos lá. Como é que é o seu nome? Como é o seu nome? Maiana. Maiana, qual é o outro jargão, qual é o outro bordão do professor? Cadê o neném? E baleiês, né? Dá pra explicar isso? O que é? Queria saber se eu... Peraí, deixa eu explicar. Queria saber, eu vou dizer que eu vou tirar nota deles antes disso. Aqui. Cadê o neném? É uma brincadeira que surgiu aí, você pegou moda. É por conta da história do seu filho, que estava assistindo a Era do Gelo, é mais ou menos isso? Esse aqui é irmão adotivo desse aqui. Você me surpreendeu agora, sabia disso? Essa é a história mesmo. Eu não vou ter que contar não, né? Por favor. Rapidamente, ok? Meu filho, vocês sabem que adora assistir desenho, como eu também. E ele assistiu aquele desenho da Era do Gelo. E um dia eu cheguei em casa, ele fez, papai, fiz assim, cadê o neném? Olha aqui. Vinícius, eu achei bacana e contei pra eles. Só que contei na minha ingenuidade, contei quando eu saio aqui no intervalo, saio de carro aqui na frente, no posto, cumprimentando os alunos. Quando eu olho, já tem 3 na frente do carro assim, ó. Aí tô lá numa pizzaria com os alunos, tá? Uma aluna, Floquinho, vem cá. Fui lá, minha mãe, minhas amigas, tá? Apresentou, a mãe dela virou pra mim e falou assim, o senhor que é o professor que faz Cadê o Neném? Eu falei, faz pra eu ver. Eu falei, não, faz pra eu ver. Eu tive que ir numa pizzaria ficar lá, cadê o neném? Olha aqui. Mas espera só um pouquinho, vamos voltar aqui para a camiseta então, até porque o Caraguá foi Caraguá foi bravo, tivemos que cortar. Embora sirva de homenagem, Isso. foi a uma cidade da nossa região maravilhosa. Tem piores. Então vamos lá. Tem piores. Água cristalizada, água parada, água encanada, bolha d'água, água suja, colchão d'água. Aí. Chega a arder o olho. Nada a ver. Tromba d'água, pé d'água, galão d'água. Pé d'água é bom. Água de cheiro, filtro d'água, água gelada, ducha d'água, prova d'água e roda d'água. São boas. Nada a ver, né? Eu vou pedir para você fazer o seguinte agora. Vou pedir para a gente fazer a passagem de bloco, que o professor Floquinho merece mais um bloco no nosso programa, claro, para a gente saber um pouco mais de química. Para que você faça mais uma música, pode ser? Vamos falar sobre o que agora da química? Sobre qual parte? Tem várias musiquinhas aí, não sei se é interessante ou não. Claro, vamos lá. Que vocês querem qual música? Qual? Espera só um pouquinho. Balão Mágico. Balão Mágico. Essa é a música que eles mais gostam, a mais infantil e também não tem nada a ver, ok? Vamos lá, vai. Ligações intermoleculares. Super interligadamente é um jeito diferente de se ligar. Tem a ponte de hidrogênio que só ocorre entre o com e o H. Tem dipolo permanente que só ocorre em molécula polar. Tem dipolo temporário que só ocorre em molécula polar. Vai lá! Sou feliz porque agora eu aprendi. A molécula tem que se ligar. Interligado, sempre ao seu lado, há sempre alguém para se ligar. É ligação entre moléculas, é ligação intermolecular. Vai embora. Dê só um tempinho, já a gente volta com mais Papo Vanguarda e mais professor Floquinho. Vamos falar de educação, falar sobre os pais dele que também foram professores e sobre educação geral com essa galera bacana aqui de Taubaté. Segura aí, já a gente está de volta. O que você acha que a música traz no aprendizado, traz na formação deles? Facilita a vida para eles. Eu acho que esse é um recurso que eu comecei a usar sem querer, mas todos vêm. Às vezes você canta uma vez uma música, eles já aguardam.
Eu sou a velocidade, velocidade, e tenho uma constante. Eu sou a velocidade, velocidade, vê a todo instante. Estamos de volta com o nosso Papo Vanguarda. Nós continuamos aqui em Taubaté, onde nos encontramos numa escola, mais precisamente numa classe de terceiro colegial, com o professor Adriano Ribeiro Hilário, que, como vocês já puderam reparar, é hilário. Fantástico, é hilário. Que é conhecido como Floquinho. Por que Floquinho? Floquinho porque um tempo atrás surgiu uma gelatina em floquinhos no mercado aí e acharam que eu era parecido com a gelatina. Meio, uma injustiça. Uma injustiça, nada a ver. E aí ficou e pegou o apelido de Floquinho. Mas olha só, você ensina, como a gente está mostrando aqui, a química, que é uma disciplina super difícil, pelo menos complexa, vamos dizer assim. E você ensina de uma maneira bem legal, através de música e tudo mais. E muita gente num site de relacionamento, muitos dos seus alunos lá na comunidade escrevem que querem ser como você, querem ser um professor bacana como você. O que você acha que a música traz no aprendizado, traz na formação deles? Eu creio que isso aí sério agora. Facilita, né? Facilita a vida para eles. Eu acho que esse é um recurso que eu comecei a usar sem querer, mas todos vêm. Às vezes você canta uma vez uma música, eles já aguardam. Né? Então facilita a aprendizagem para ele, facilita a minha aula, que se torna uma aula mais fácil, né? Para ele guardar as regras e tudo mais. E foi bacana, e foi surgindo. Aí foram surgindo as músicas, foram surgindo as ideias, tal, fui criando, e isso aí facilita hoje o meu trabalho. Né? Pelo que eu soube, ainda falando sobre essa questão de se espelhar no outro, os seus pais também atuaram como professores, mais precisamente, seu pai disse que era um brilhante professor de matemática, todo mundo adorava ele. O que vocês comiam na sua casa para você virar professor de química? O que vocês falavam? Na verdade, meu pai é um grande professor, Galvão, professor de física, e eu falei pro meu pai, não quero ser professor, não. Minha mãe também é professora, eu falei, não quero ser professor, vou ser engenheiro. Fui fazer minha engenharia e tal, e em virtude da dificuldade de emprego, comecei a dar aula, comecei a gostar, comecei a me adaptar, né? Fui gostando dessa ideia da química, eu fiz engenharia química, né? E fui criando em cima disso e hoje faz mais de 10 anos que estou dando aula já. Mas então, por que o seu professor, por que o seu pai é tão querido e por que você dizia que não queria, e além dessa dificuldade de grana, tudo mais, de falta de emprego, o que te levou, o que te motiva a dar aula? Então, eu não queria realmente porque eu via as dificuldades deles ao dar aula, né? Meu pai trabalhou em várias escolas e o sofrimento do professor era muito grande, né? Mas eu tinha referência do meu pai, sem dúvida. Meu pai foi muito querido, né? Então as pessoas até falam, nossa, você é filho do Galvão, tal, né? Uma referência bacana isso. Aí comecei a ter essa ideia, surgiu a oportunidade de dar aula, usando essa até uma experiência do meu pai, e eu fui me adaptando, comecei a gostar, né? Isso, me identifiquei com isso, né? E hoje não posso viver sem dar aula. Entendi. E essa relação, por exemplo, o professor ele sofre com um aluno, agora eles estão numa fase super difícil que é o pré-vestibular, eles vão entrar, fazer essa prova que eu acho terrível, né, que é o vestibular, você tem que provar o que você aprendeu, que deveria ser uma coisa natural, você não tem que provar nada, mas enfim, não vamos discutir, senão a gente leva mais 3 programas. Mas eles estão numa fase complicada de pré-vestibular. Você sofre também com a angústia deles de subir? Esse também é o sofrimento do professor? Com certeza. A gente trabalha com cursinho, a gente dá os plantões para eles aí. E é um sofrimento, a gente vê gente angustiada, a gente vê gente nervosa, né, ao fazer vestibular. Então a gente tem até que ser um pouquinho pai deles, né? Você tem que dar uma orientação, calma, vai dar certo, tenha paciência. Realmente no vestibular muita coisa é cobrada, a gente exige bastante dele por causa do mercado, por causa do vestibular, né? Então você tem que dar essa assistência para eles também. Eles, nessa época, eles começam, finalzinho de ano agora, começam a ficar tão desesperados, né? Então você tem que dar essa assistência também, essa ajuda. E especificamente sobre a química, voltando a uma pergunta que eu já fiz, mas que a gente sempre é bom tentar escarafunchar um pouco mais. Qual é a pior parte da química? Eu, como dou todas as matérias, eu não gosto de trabalhar com orbitais. Orbitais. Inclusive, os vestibulares... Eu não faço ideia do que seja. Os orbitais hoje, os vestibulares até não têm cobrado tanto, mas a gente tem que passar para eles, porque, né, pode surgir. E a parte de orbitais é trabalhar com... O que são os orbitais? Os números quânticos, N, L, M, S. Você trabalhar com desenhos... Orbital é uma localização do elétron, mas é uma coisa que se supõe, né? Então, algo bem... Uma suposição. É uma suposição. O elétron pode estar numa determinada posição, então a gente vai quantificar o elétron. Então, é algo bem
Eu lembro que tinha um professor meu que ele dava aula de química, naturalmente, e ele falava muito sobre mol. E ele tinha uma coisa de falar, agora nós temos um mol. 1 mol, 2 mol. E eu só me lembro disso, de mol. Não lembro mais nada. Faz também parte. pilhas. Por exemplo, a gente falou sobre a gente falou sobre essa questão do dia a dia da química, e eu me lembrei aqui que quando me ensinavam pilha, que eu não aprendi, mas falavam muito de oxidar, né? Sim, E aí oxidação. e hoje no dia a dia, essas meninas lindas, todas não precisam, mas a mulherada que está meio caída passa cremes antioxidantes. Antioxidantes. Está relacionado justamente A pilha, né? A doação de elétrons, a perda. a perda da sua pele, né? Isso. Quer dizer, então, quanto mais contato você tem com o oxigênio, mais ela reage com o oxigênio e vai se perdendo. Vai se perdendo. Eu tenho uma música de pilha. Né? Show de bola, mas só para lembrar, mulherada, creme antioxidante é isso. Então, creme para não envelhecer, para não entrar em reação com o oxigênio. Com a pele. Aprendi alguma coisa de química, eu tinha que aprender com o professor Floquinho, né, francamente. Então, vamos fazer essa música sobre pilhas? Pedacinho dela, hein? Pilha, só você me fascina. Te desejo conhecer muito bem. Pilha, conte a mim seus segredos. Como faz pra liberar seus elétrons? Vem fazer diferença de potencial. Se for positiva, é espontânea. Se for negativa, não é pilha. Só você me fascina. E eu vou me aproveitar de estar aqui numa classe tão bacana, tão simpática, e perguntar a alguém, assim, quem tem a maior dúvida, ou qual a maior dúvida de química para vocês? Alguém queira falar alguma dúvida que tenha? Alguém falou alguma coisa aqui? Vocês têm aula com o professor Floquinho, vocês não têm dúvida, né? Mas alguém quer falar? Deixa eu ir aqui atrás, deixa eu ver. Você, alemão, seu nome? Renan, E aí, Renan, qual a sua maior dúvida, ou qual era a sua maior dúvida em química? termoquímica. Termoquímica. Temos alguma música para termoquímica? Temos? Então vamos lá, em homenagem ao Renan. Toda vez que eu viajava numa aula de termoquímica, o Floquinho me ensinava suas regrinhas de química. O calor da reação exotérmica é negativo e o calor da reação endotérmica é positivo. Para calcular o calor por entalpia de formação, é só fazer HP menos HR, meu irmão. Não se esqueça, meu amigo, que no calor de formação as moléculas têm que estar no estado padrão. Aí vai embora. E aí vai embora. Eu particularmente lembro só de uma lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Lei da conservação das massas. A gente tem a musiquinha para isso? Não tem. Você não lembra de ligações químicas, não? Ligações químicas? Ligação iônica covalente, dativa, Não, lembra? não lembro. Não lembra? Não. Eu colei também. Posso relembrá-lo? Por favor. Ligações químicas. Em vez de você ficar ligando nele, em vez de você ficar doando pra ele, liga em mim, doa pra mim. Tô precisando dos seus elétrons. Sou um átomo incompleto. Quero ficar com 8 elétrons. 8 elétrons. Vai estabilizar. Aí vai, isso aí. Vai embora. Obrigado. Joaquim, parabéns pelo seu agradeço. trabalho. Muito obrigado por nos receber.
Mais uma vez a vocês, obrigado. E peço desculpas mesmo por ter interrompido uma aula tão preciosa, tão bacana. Obrigado. Boa sorte para vocês no vestibular. Que vocês todos se realizem e consigam passar por essa etapa, que é só uma que vocês vão enfrentar e as outras virão e vocês vão debulhar. Valeu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Para vocês de casa, deem só um tempinho, já já a gente está de volta com mais Papo Vanguarda. Segura.